Eu não é que sou o orador convidado de hoje, é ali o professor, o Sr. Presidente da Câmara, mas pediu só para eu dizer aqui uma pequena introdução. Eu quero agradecer em primeiro lugar aqui a presença de todos, os que puderam vir aqui a esta sessão de esclarecimento sobre um tema que já nos afeta há algum tempo e que nós damos o batismo aqui ao novo vulcão. Obviamente os agradecimentos também se fazem um bocadinho no final, mas desde já também agradecer aqui à Filarmónica Recreio de Santa Bárbara o facto de disponibilizar aqui o salão para a sessão de esclarecimentos e também aqui de alguma forma introduzindo o tema que nos traz hoje aqui. Nós tinha que fazer também aqui este agradecimento público. Nós, na nossa freguesia de Santa Bárbara, somos, de certa forma, felizardos, porque nós não temos uma, não temos duas, mas temos 3 jovens aqui na nossa freguesia, que neste momento encontram-se a fazer os seus estudos em São Miguel, no Polo Ponta Delgada, a tirar o curso, a licenciatura em Proteção Civil e Gestão de Riscos. E desde a primeira hora em que aqui a atividade sísmica começou a acontecer na terceira, e neste lado da ilha em particular, e mais concretamente na nossa freguesia, elas sempre foram disponíveis para colaborar connosco com a parte do Executivo da Junta de Freguesia e foram determinantes para aquilo que é alguma das medidas e alguns dos materiais e equipamentos que nós temos. No ano de 2022 foi a Bárbara Souza e a Diana Mel. Elas fizeram um trabalho extraordinário naquilo que foi o preenchimento de um formulário, portanto, a parte toda burocrática das papeladas, que permitiram à freguesia de Santa Bárbara, desde no início disto tudo, ficar logo com o kit que a Câmara Municipal entregou para se formar uma unidade local de proteção civil. E o que é esse kit? Basicamente era um gerador, era um conjunto de meios que, em caso de alguma catástrofe, permitem à Junta ter aqui alguns outros recursos para que se responda de forma imediata àquilo que são as emergências que surgem nessas situações. Neste ano elas voltaram novamente a trabalhar connosco e atualizaram este formulário, porque isto de ano para ano as coisas mudam, há novos contatos que surgem, há estabelecimentos comerciais que também aparecem, outros que desaparecem, portanto há aqui essas alterações e isso permitiu que a gente tenha as coisas minimamente atualizadas. Depois também neste ano de 2023 juntou-se a Daniela Mendes, que está ali também, e a Daniela foi fundamental também na colaboração aqui com a Junta. Ela, durante o mês de julho, teve pela freguesia de Santa Bárbara a distribuir porta a porta um panfleto que a Câmara na altura disponibilizou para a população naquilo que é as medidas fundamentais em caso também de emergência, e eu penso que em algumas das casas, ou em muitas das casas, principalmente naquelas pessoas que estão em casa durante o dia ou durante o horário laboral, houve da parte delas, que têm um conhecimento ainda mais aprofundado do que nós, esclarecer já algumas dessas situações. Depois vem este tipo de esclarecimento, isto faz parte de umas sessões que a Câmara tem vindo a fazer nas freguesias aqui para este lado da ilha, porque o vulcão de Santa Bárbara não é só de Santa Bárbara, isto ocupa aqui uma área muito considerável da nossa ilha e nós entendemos também por bem a articulação, porque a semana passada, se calhar muitos de vocês sabem, houve aqui um exercício na Xinca em que a gente também pode eventualmente perguntou fazer um balanço aqui deste exercício que foi a semana passada e achamos por bem a seguir ao exercício que a primeira sessão também depois fosse aqui em Santa Bárbara, também aqui por questões de agenda e tudo mais. Depois, um último agradecimento, e para passar a bola aqui já porque está a haver bola, então eu passo a bola depois aqui ao professor. Eu queria agradecer, já disse, a presença de todos, mas em muito particular a todas aquelas pessoas que estão aqui na casa dos 50 ou mais. As pessoas que estão dentro dessa faixa etária viveram provavelmente a maior catástrofe que essa ilha viveu e que está registrada. E acho que não estou a dizer aqui nenhuma incongruência. Portanto, o sismo de 80 foi de facto um marco na nossa história, a vários níveis, e provavelmente quando se fala nisso, para quem viveu, muitas memórias vêm à tona, não é? Que se costuma dizer. E para essas pessoas que viveram esses tempos, o antes, o durante e o depois, o conhecimento que têm, a informação que têm, também para nós é bastante importante e, acima de tudo, para transmitir conhecimentos intergeracionais aqui entre todos. Posto isto, eu vou passar a palavra ao Presidente da Câmara. No fim, ou durante, não sei como é que se vai desenrolar,
É importante que exponham as vossas perguntas, tudo aquilo que estiverem saber, porque a ideia é não haver segredos, não haver tabus, e muitas das vezes as perguntas que nós temos podem ser dúvidas que outros. Portanto, é muito importante que se fale e que se comunique, está bem? Obrigado a todos. Vocês não deixem que eu fique para aqui a falar sozinho, portanto eu vou falando, e sempre que há alguma coisa que eu diga vos desperta alguma dúvida, alguma questão, levantam a mão, a gente interrompe e fala. Isto é muito melhor ser uma coisa dialogada do que ser aqui uma seca em que eu falo, e depois no fim ninguém se lembra o que é que aconteceu. Por isso, estejam todos à vontade para quando acharem que eu disse qualquer coisa que não se percebeu bem, ou quando despertou uma ideia que vocês querem ver esclarecida, interrompam. Isso é bom porque permite-me a mim também descansar uma coisinha e dá outra facilidade aqui na nossa comunicação. Bom, o objetivo aqui é falar de uma coisa que toda a gente tem vindo a falar e que tem um título complicado, que é a crise sismo-vulcânica. E eu começava exatamente por tentar explicar o que é que estas palavras querem dizer. O que é uma crise sismo-vulcânica? É quando nós temos uma situação anormal, porque sismos há sempre, todos os dias há sismos. Nós achamos que há uma crise quando o número de sismos que está a acontecer por dia ou por hora, ou em determinado período, é muito superior àquilo que é costume. Isso é que é uma crise. E nós dizemos que ela é sismo-vulcânica porque até agora as manifestações que têm acontecido são sismos que têm uma relação com a evolução do vulcão. E, portanto, é uma crise sismo-vulcânica. Isto não quer dizer que isto vai acabar no vulcão, porque a crise tem esta origem, mas como aconteceu, por exemplo, aqui em São Jorge, há 2 anos atrás, a coisa acabou por morrer por si só, ou porque nós também nesta ilha temos já uma larga experiência disso. Aqueles que são mais velhos lembram-se de alturas em que houve semanas e meses em que houve sismos e depois a coisa acalmou. Portanto, isto está a acontecer e nós chamamos a isto uma crise sismo-vulcânica de maneira nenhuma quer dizer que são sismos que vão acabar no vulcão. As duas palavras estão aqui juntas, mas não é isso que está a dizer. O que está a dizer é que é uma crise sísmica, ou seja, um número muito superior de sismos que aquilo que é normal acontecer neste nosso território está ligado à evolução do vulcão. Isto é uma crise sismológica. As coisas na geologia andam muito devagarinho e as nossas vidas, comparadas com o andar da geologia, são muito pequenas. E por isso nós não conseguimos ter uma visão tão alargada assim das coisas. Estas coisas, estas crises, vulcões e outras questões geológicas estão sempre a acontecer. Só que acontece muito devagarinho. Nós, enfim, estamos aqui todos os dias, não nos apercebemos que as coisas estão a andar, estão a evoluir, estão a mexer. Mas elas estão. Nós vemos um planeta, todo ele está em constante movimento. E nós estamos em cima dele, só que ele anda tão devagarinho que para a nossa vida normal não se dá por nada. E por isso não vale a pena também ficarmos demasiado preocupados com isto. Eu não quero dizer que não nos preocupemos. Temos que estar atentos, temos que estar vigilantes. Mas isto não é propriamente um sinal de fim do mundo. Isto sempre foi assim e há de continuar assim enquanto o mundo for um mundo que faz parte das características intrínsecas, as características próprias deste planeta em que nós vivemos. Por isso, é uma questão que obviamente nos deve despertar a atenção, daí os foguetes e estas conversas que nós vamos ter, mas não é nada que nunca tenha acontecido para trás, nada que nunca venha a acontecer para a frente, e é uma coisa que nós sabemos o que está a acontecer, podemos acompanhar, e temos hoje em dia, felizmente, um conjunto de conhecimentos técnicos e científicos que nos permite olhar para isto com alguma calma e com algum grau de certeza sobre o que está a acontecer. Claro que nós também vivemos num tempo muito difícil e muito complicado, que é o tempo da comunicação instantânea dos telemóveis e da internet. Aquilo que antigamente era uma notícia que andava devagarinho, agora anda em segundos e espalha-se pelo mundo inteiro. E claro que, felizmente, para todos nós não há censura e, portanto, ninguém está a dizer o que é que se pode ou não se pode escrever. E a verdade é que qualquer disparate que aparece escrito no Facebook ou noutra qualquer rede social e aparece ao lado de notícias que são verdadeiras e importantes e às vezes nós temos dificuldades em distinguir uma das outras. E por isso estas coisas são um bocadinho mais complicadas do que eram uns anos atrás
porque nós estamos a falar num mundo que está cheio de vozes de roda de nós, e esta é mais uma voz no meio das muitas vozes. E eu percebo que para quem está do lado do Facebook fica um bocado difícil de separar. Depois, o Facebook tem outra característica, que é as pessoas dizem ali que não têm coragem de dizer diante das pessoas. E aqui vai sem filtros. E o resultado disso é que dizem coisas verdadeiramente espantosas e pronto, e a gente vive disso. A razão primeira pelo qual nós estamos aqui hoje a fazer esta reunião é exatamente para tentarmos evitar que a comunicação se faça dessa maneira tão descontrolada e tão desracizada, porque isso leva a duas coisas. Por um lado, há uns que ficam demasiado receosos e acham que há uma desgraça para acontecer. Eventualmente pode ser que aconteça, mas a gente não tem nada que isso. Aliás, nós estamos aqui hoje todos e daqui a bocado podemos estar todos mortos, todos nós sabemos que assim ninguém sabe o dia e a hora, e portanto a questão tem estas características, mas não há nada que diga que a gente está nesse risco. Pronto, é assim. E por outro lado, há outros que tanto leem aquilo que deixam de ter as cautelas que devem ter, perdem um bocadinho de respeito às coisas. E isto é preciso ter aqui um certo equilíbrio. Não vamos ficar todos a teorizar, mas este é um assunto que tem que ser levado a sério. E todos nós temos a obrigação de o considerar seriamente na organização da nossa vida. E, portanto, a gente anda aqui a tentar encontrar este equilíbrio, que é, não vamos todos desatinar de tentar a correr, porque não há razões para isso, mas também não vamos dizer que não está a acontecer nada, de repente acontece, e se acontecer, é bom que nós estejamos preparados para responder o melhor possível a esse acontecimento. Portanto, esta conversa inicial era, este é o objetivo desta conversa. Toda a gente percebemos, portanto, nada de boatos, nada de conversas loucas no Facebook, vamos com os pactos e com os pés no chão. É isto que eu gostaria de dizer. Agora vamos ver, para nós falarmos muito bem a seguir, eu vou ter que falar de uma coisa que alguns pessoas mais novos passaram pelo ensino secundário, não há notícia nenhuma, mas para os mais velhos pode ser, mas é bom que a gente perceba um bocadinho sobre o ciclo e a eu acho que todos nós, algum dia, num dia de meditação mais profunda, já nos perguntamos porquê é que existem estas ilhas aqui meio mar. É uma pergunta que acho que todos nós já fazemos a nós próprios. E é uma pergunta que tem uma resposta muito importante para explicar o que é isso. Para aqueles que sabem a resposta, eu peço desculpas, a gente espera um bocadinho, mas para aqueles que não sabem a resposta, vou tentar. Todos vocês, particularmente os mais novos, já usaram o Google Earth, aquela fotografia de satélite do mundo inteiro, e já viram que o meio do Atlântico abaixo parece que tem uma cicatriz. A gente vê uma zona que começa na Islândia, passa aqui nos Açores e vai até lá para baixo da África do Sul. E também já viram que se a gente pegasse no Brasil e na África, a gente encostava um ponto e que encaixava como se fossem duas pecinhas num puzzle. Então a gente já percebeu que é assim. E a verdade é que é assim mesmo. Porquê? Porque o nosso planeta, vamos ter que imaginar o planeta como se fosse uma laranja. Pensar que é assim, uma laranja. Tem uma casquinha fina por fora, que é em cima da qual a gente vive, e depois lá para dentro tem outros materiais, cada vez mais. Nós vemos uma casquinha muito fina em cima de uma massa, que é o planeta, é uma bola, que tem lá dentro material que não está, não é que seja um líquido, não é como se fosse água, mas está tão quente, que é assim tipo uma pasta. Ou seja, imaginem uma pasta grossa, olha como a gente quando se faz pão, quando se amassa a massa, uma espécie de massa daquela que não é líquida, mas também não é sólida. Se a gente apertar, ela esguicha para o lado, não é? O interior do nosso planeta é mais ou menos isso. À superfície do planeta onde nós vivemos, há uma camada que ao longo de milhões e milhões de anos a refação e ficou dura. Essa camada chama-se a crosta terrestre e é em cima dela que a gente tem os pés. Só que essa camada não cobre o planeta todo. Por razões que têm a ver com a formação da própria Terra há uns milhões de milhões de anos atrás. Não cobre. E é verdade que esta camada onde nós estamos flutua em cima da outra camada mais mole e não está sempre a mudar. Ela está sempre a andar, só que anda tão devagarinho que nas nossas vidas isso não conta nada. Aqui a nossa ilha anda mais ou menos 7 milímetros em cada ano. A gente não dá por isso, estamos aqui todos em cima dela, mas a verdade é que ela está constantemente andando. Se a gente tivesse estado aqui há 140 milhões de anos atrás,
A América e a África estavam colados uma na outra, encaixados uma na outra. E a Península Ibérica, onde agora está Portugal, estava encostado ao Canadá. As mesmas rochas que estão em Portugal estão no Canadá. E o que é que acontece? Esta camada exterior, de vez em quando, abre zonas de fissura e vai andando, até que choca do outro lado outra vez e volta a colar do outro lado e depois anda no sentido contrário. Ao longo da história do nosso planeta, os continentes tiveram sempre formas todas diferentes. Nunca foi assim, nunca foi igual. Anda uma vez para um lado, uma vez para o outro, igualmente descobre, e a verdade é que a gente, quando olha para os continentes, percebe onde é que ela colou e descolou. Isso forma umas grandes massas chamadas das placas litosféricas, ou como tem que isso, tem para aqui. E nós, estas ilhas existem porque nós estamos num lugar muito especial. Nós estamos na fronteira entre três destes blocos. Aqui para o norte da Terceira é uma grande placa que começa aqui, não, começa ali ao norte de Feial, na tal espécie de cicatriz, que é a dorsal média do Atlântico. Vocês, quem não viu, vai ao Google Earth e veja por debaixo do mar, tem uma zona de mar menos fundo, por aí abaixo, que é a maior cadeia de montanhas deste mundo, que vai lá da Islândia, fica ali ao norte de Feial. Dessa zona, daqui até meio da Sibéria, é tudo uma placa dura toda junta. A gente está na fronteira. Aqui para sul da Ilha Terceira é uma placa que se junta à África. A África está aqui. E para lá de Feial, para lá dessa coisa, é a América. A Ilha das Flores e o Porto já pertence ao continente americano. Está lá na América. Santa Maria, claramente, está na África. Nós estamos com o pé em cada lado. Estamos mesmo. Esta linha que marca esta fronteira passa por esta ilha fora. E nós estamos exatamente em cima disso. Estas ilhas existem, como é aqui um lugar em que encaixam estas três linhas. Aqui é uma zona que isto partiu mais, e mais material desse que está lá no fundo subiu cá para cima, fez vulcões maiores, e os vulcões ficaram fora do mar, e formou estas ilhas. Se não fosse isto, não estava cá ilha nenhuma. Portanto, a gente vive em cima destas montanhas, que são montanhas iguais às outras que estão debaixo do mar, desde a Islândia para lá abaixo, só que aqui elas são mais gordas, porque aqui tem este é como se fosse um trigo que está sempre a mexer uma coisinha, e portanto mais dessa massa que está lá para baixo, vem cá para cima, fez as rochas e fez as ilhas. E é por isso que a gente está aqui. E ora, com esta natureza é de esperar que de vez em quando a coisa gira cá para fora. Está sempre a acontecer. As flores e o corpo estão a andar para o lado da América, andam cerca de 14 milímetros para o lado de lá, estão a ser puxadas para lá, e nós estamos a ser quase rasgados a meio, um bocado a ser puxado para o lado da Europa, outro bocado a puxar para o lado da África, estamos aqui nesta fronteira. Ainda não se sabe bem para que lado é que a gente vai. Ou seja, não pensem que a ilha se está a partir um bocado. Isto funciona em milhões de anos. Só sabem vocês que é com a esperança da vida eterna cá na Terra, é que tem que se preocupar com isso. Os humanos normais, que mesmo que morram aos 100 anos, ou mesmo que sejam aos 150, não vão ver nada. Porque isto muda tão devagarinho, que não é para as nossas vidas, não é para nada de nós estamos aqui, não damos por nada disto. Isto é um assunto que só se pode ver a longa distância. Agora, como nenhum de nós tem a esperança da vida eterna no planeta Terra, estamos servidos em relação a isso, não se preocupe, não vai acontecer nos nossos dias. Só mesmo aquele que tiver aqui 1 milhão de anos no carro, vai ter que preocupar com isso. Mas como eu não vou pensar estar daqui 1 milhão de anos, talvez eu ainda seja presidente de Câmara só. Portanto, não nos preocupemos com essa coisa. Pronto, mas isto é para perceber qual é o enquadramento do sítio que nós. Ora, essas zonas em que há material, chamam-se uma zona de Rift. Nós estamos numa zona que é o Rift da Terceira, que nasce a norte do Feial, passa pela Graciosa, entra aqui pela ponta da Serreta, passa por cima da Serra de Santa Bárbara e vai sair em direção ao Porto Martins, passa no Banco de João de Castro, passa para a Ilha de São Miguel, passa ao norte das Formigas e vai andando sempre por aí fora e vai parar a Gibraltar. Vai parar entre a África e a Europa, a Gibraltar, ali onde se param os dois lados. Isso é uma linha gigante de fratura, que é onde acontece o sismo. Ainda a noite passada aconteceu um sismo grande nessa linha, lá de 200 e não sei quantos quilómetros daqui, para lá de Santa Maria, que ninguém sentiu, porque foi no meio do mar, mas aconteceu o sismo. Esta zona está sempre a acontecer sismo. Porquê? Porque isto é como se fosse aqui a dobradiça. Portanto, está sempre a mexer em torno disto, para norte é duro, para sul é duro, isto é a zona que está a partir e está a partir.
O que é que acontece nestas zonas? Esse tal material que tem lá de baixo, que se chama o magma, já ouviu falar no magma, que está a descer. Agora está na moda dizer que o magma está a 7 metros, a 8 metros, a 50 metros. Os confessores, esta tal material pastoso, que é o magma, está lá nas profundezas. Nestas zonas ele está a subir de sol e é esse magma que empurra as rochas para o lado e que faz com que nós andemos. Nós estamos como se fosse naquelas coisas de lá que nós passadeiras das malas, estamos em cima disso, só que é uma passadeira, portanto, tão devagarinho, ninguém dá para não. Leva milhões de anos a não ver, mas está sempre a andar. E lá por baixo o material está a ir para baixo. É isso que está a acontecer. Portanto, nestas zonas, onde isto acontece, de vez em quando acontece em vulcões e de vez em quando acontece assim. Sempre foi assim no passado. A nossa ilha, o resultado disso, todos estes pequenos, ou seja, que têm aqui de fora, tudo isto foi vulcões. Só que aconteceram ao longo dos últimos 40 e tantos mil anos. Para as nossas vidas, isso é uma coisa mais vezes isso não é nada, está sempre a acontecer. Seguramente, ao longo dos séculos, vai aparecer uns piquinhos e outros vulcões. Agora, isto só acontece milhares e milhares de anos, a gente espera que não nos calhe a nós a fala, não é? Mas vai acontecer, vai. Agora, não precisa ser já e não há nenhuma certeza que seja já. Portanto, isto aqui é o sítio em que a gente está. E é neste contexto que a gente tem que entender o que está a acontecer ao redor. Portanto, isto é assim, sempre foi assim, sempre há de ser assim. Tem períodos em que a coisa fica mais calma e períodos em que a coisa fica mais ativa. E vai oscilando ao longo dos milénios, milhões de anos, as coisas vão variando desta maneira. Se a gente entendeu esta questão da tectónica, para vocês perceberem o que é isto, quando chegarem a casa, abram a lupa e olhem para a África e para o Brasil e vejam que o Brasil encaixa que não há lupa nada. Já teve encaixado há muitos milhões de anos atrás. Só que o Brasil está a andar para um lado e a África para o outro lado, que é cada vez mais longe. Claro que do outro lado vão chocar outra vez, depois já não vão voltar atrás. Quando choca, formam montanhas. O Himalaia, que é a montanha mais alta do mundo, é o resultado da Índia, que era um bocado de terra que chocou com a Ásia, quando choca, a força é tanta que ele tem que subir porque está muito rápido debaixo do planeta. É isso que está a acontecer no nosso planeta, e o nosso planeta é isto que vocês pensem mesmo como uma coisa viva. Está sempre a mexer. Quer dizer, sei mais ou menos as ondas. Claro que nem todos os modelos têm a mesma velocidade. Por isso é que vocês veem o Whitman e diz o epicentro foi aqui. Veem o Sirius, o epicentro foi lá. Porquê? Porque eles todos têm razão, ninguém está a dizer mentira nenhuma. Um calculou com uma velocidade de propagação e com uma espessura de camada de não sei quanto, o outro tem um modelo diferente, tem menos camada, mais velocidade e piloto. Claro, mas é tudo a mesma coisa. Foi tudo ali para aquela zona. Quando a gente fala em epicentros, não estamos a falar num lugar, estamos a falar em uma zona, mais quilómetros, muitos quilómetros. Ninguém está a preocupar porque queremos estar mais acima ou está mais abaixo. Quer dizer, portanto, a localização do epicentro é simplesmente um conjunto de contas que se fazem os tempos de chegada do sinal do sismo a cada um destes pontos que estavam na questão, os sismógrafos, e depois uma conta que é, pá, isto vai andar a X km por segundo, demorou tantos segundos, portanto, quer dizer que são tantos quilómetros para trás. É isso que está a fazer, não é? E esta conta, como ninguém está lá embaixo de cronómetro na mão a medir o segundo, é mais ou menos, porque a gente não consegue saber exatamente, saber porque a zona. Também não nos interessa saber onde é que for, interessa-nos saber a zona. Porque, na verdade, um sítio não é gerado num lugar, é gerado numa zona que partido pode ter quilómetros de comprido. Portanto, não vale a pena a gente ficar demasiado preocupados com essa coisa. A outra coisa que se fala em relação aos sismos tem a ver com as intensidades e as magnitudes. O que é que isto quer dizer? Um sismo tem que acontecer num lugar, corresponde, quando a rocha partiu, à libertação de energia. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Se eu quisesse fazer uma instalação deste tamanho, qual era a força que eu tinha que fazer para tremer este material desta maneira? Claro que só há um valor para cada sismo. Como é que ele é calculado? Esses tais sismógrafos, quando o sismo acontece, registra umas ondas para baixo e para cima. Mede-se a altura da onda, qual foi a velocidade que ia acontecer, mais uma vez, com o modelo matemático, umas contas aproximadas, e diz, bom, para fazer este serviço, era preciso esta quantidade de energia. Isso que é a magnitude do sismo. Bom, havia muitas escalas em que no mundo fora, nos últimos anos, tem-se corrigido para um.
Houve um senhor que era engenheiro chamado Richter, que trabalhava na Califórnia e que, na Califórnia há muitos filhos, ainda mais do que aqui, ele pôs-se a medir aqueles sismos todos e tentou arranjar uma maneira para que os sismos fossem todos comparáveis uns com os outros, arranjar uma maneira de ter uma escala igual. Essa escala chama-se a escala de Richter, que é aquela que nós usamos. Para cada sismo, só há um valor, que é a quantidade de energia que aconteceu naquele lugar. Essa escala, os sismos podem ser muito pequeninos ou muito grandes, essa escala é uma escala especial, que não é como a gente normalmente está habituados a contar, que é de 1 em 1, não é? É uma escala que é de 10 em 10. Para aqueles que sabem mais matemática, é uma escala logarítmica de base 10. Ora, um sismo de magnitude 1 e um sismo de magnitude 2, a diferença é 10 vezes mais. O 2 é 10 vezes mais energia com o 3 é 100 vezes mais do que o 1. O 4 é 1000 vezes mais. Por isso é que sismos com valores que até parecem parecidos, não é, pai? Este foi 4, deitou paredes abaixo da serreta. Este foi 3, não aconteceu nada. A diferença é grande, é que são 10 vezes mais. E porquê é que isto é assim? É porque só a gente tinha que ter escalas que ia até 50.000, que eram atrapalhadas. Então o Sr. Richter inventou uma escala que os números saltam de 10 em 10. Por isso, cada vez que sobe um número, vocês pensem que aqui multiplicou por 10 o número que estava atrás. Por isso faz uma grande diferença. O sismo 2, magnitude 2, ou o sismo magnitude 3. O 2, algumas pessoas sentem, o 3 acho que a gente todos dá por isso. É porque o 3 foi 10 vezes maior que o 2. É isso que isso quer dizer. Toda a gente percebeu então o que é magnitude. Para cada sismo, só há uma magnitude. É o efeito naquele lugar. Portanto, magnitude é isso. Agora, os sismos, para aquilo que nos interessa, não é a magnitude propriamente, é o efeito que eles têm. O efeito que a gente está preocupado é se cair alguma coisa ou se não cair. Se acontecer um sismo, como aconteceu na noite passada, de magnitude 5, a 360 km daqui, no meio do mar, qual foi a intensidade do sismo? 0. Porque, a não ser que algum peixe já tenha esses bombas. Ninguém o sentiu em lado nenhum, não aconteceu nada. 0. Se acontecer um sismo de magnitude 3, centrado aqui na encosta da serra, como tem sido muito cedo. Quem está normalmente mais perto é ali as 12 rebeldes. Nas 12 rebeldes, eles vão sentir um estremecãozinho maior. Vai ser 4. 4 romano, não é? E V, não é? Aqui vai ser 3. Ali, daqui para baixo, ali de São Bartolomeu para baixo, já vai ser só 2, que já ninguém sentiu, nem a ninguém depois. Ou seja, no que diz respeito à intensidade, só há um valor para cada sismo, que é a energia do sismo. No que diz respeito à magnitude, ela varia consoante o lugar em que nós estamos, e mais do que isso, consoante os materiais. Um sismo forte no Japão, que está bem preparado para aguentar sismo, fica nos 5, 6, não é? Um sismo desses aqui, se calhar vai para os 7, 8, porque as nossas casas estão bem preparadas. Aquilo que nós medimos com esta outra escala, também tem um nome da escala Mercalli, chama-se escala Mercalli modificada. O Mercalli é um senhor que era padre, que se dedicou à sismologia ali na Itália e inventou essa escala. Que é uma escala que não tem a ver com o sismo, tem a ver com os efeitos do sismo. Basicamente é, caíram coisas, não caíram coisas, restam paredes, fez isto, fez aquilo, e consoante o que vai acontecer, vai fazer jogo. Não tem nada a ver também do sismo. O mesmo sismo em lugares diferentes tem efeitos como, olha, este 5 que aconteceu na noite passada teve efeito 0. Não mora ninguém no ar naquele lugar. Se tivesse sido aqui debaixo da tabela, já estava aqui já a coisa tinha privada. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Por isso, quando vocês veem essa coisa das as pessoas confundem sempre. Foi 3 e agora foi 3 e agora foi 4 em Santa Bárbara. Foi mais forte Santa Bárbara? Não, estamos a dizer, é o efeito que fez. E o efeito depende de se há pessoas lá ou não. Um sismo forte num lugar que não mora ninguém é 0. Se ninguém o sentir, a escala de Mercalli diz nada. Esta escala chama-se escala de Mercalli modificada, porque o senhor, o padre Mercalli, trabalhou na zona de Nápoles no século passado, no século XIX, num tipo de construção que já não existe. E a escala que ele inventou naquela altura, para as construções que nós hoje temos aqui, não faz muito sentido. Então, entre cada país, em função das características das paredes, das casas, das coisas que existem, modifica a escala de maneira que isto seja comparável aos efeitos.
A nossa escala é uma escala modificada para as características de construção que a gente diz aqui. E é isso que quer dizer. Comparar Mercalis é muito difícil, porque cada terra tem o seu. Por isso é que se vai ao Richter aqui. O Richter na Antártida vale rigorosamente a mesma coisa. Por isso é que o número para os cientistas o que interessa é o Richter, para o pessoal de proteção civil o que interessa é o Mercalis, que é aí que eles não querem tudo. Por isso é que há duas escalas, e por isso também é que estas escalas dependem da informação que as pessoas dão. Às vezes, o Civisa fez um aval que foi 4 nas 12 ribeiras, foi 2 nas 5, e Santa Bárbara nesse sentido, portanto, a escala nenhuma. O que é que isto quer dizer? É que não houve nenhuma candidatura de Santa Bárbara, que se desse ao trabalho de preencher aquela coisa que aparece lá, a dizer como é que senti. Se ninguém disser o que é que senti, pois, não aparece nada no princípio. Aqui lhe aparece consoante as pessoas que preencheram o questionário. Numa freguesia que ninguém preencheu o questionário, depois o sismo passou. Não está lá. Portanto, porquê? Porque aqui não é uma coisa científica, aqui é um estudo dos efeitos e da maneira como as pessoas sentiram o sismo. Claro que se for um sismo grande, vem depois ali o Miguel da Proteção Civil, quando há coisas partidas e preenche lá o coisa e aí ficamos todos a ver. Quando é um sismo pequeno que nada se partiu, se ninguém disse nada, devem estar todos contentes com ele. É isso. Toda a gente percebeu então o que é que são estas escalas, não é?